incrédulo, para mostrar para aquele que quer cortar os pulsos, para mostrar para aquele que quer pular do prédio, que no meio do nada, Deus gera em mim uma expectativa, que mesmo que nada esteja dando certo, nada esteja acontecendo, nada esteja chegando, nada esteja funcionando, eu ainda sou um louco sobrenatural, que no meio do nada, eu sei que algo virá, porque para Deus, nada é impossível, nada é impossível. Uau, que bom ter você aqui no meu canal. Eu tenho uma expectativa de compartilhar com você uma palavra que tenho certeza, se você estiver aberto para receber da parte de Deus, ela vai falar ao seu coração. Prepare esse ambiente, se desconecte, para que nesses poucos minutos você escute Deus falar profundamente ao seu coração. Há um poder na unidade, e o meu desejo é uma boa pregação. Glória a Deus por isso. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero ler um texto com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim o texto: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se Deus pode fazer algo bom em todas as coisas, o que Deus pode fazer com nada? Quando nada está acontecendo, ou pior, parece que nada vai acontecer. Vamos orar. Deus, eu estou aqui olhando para uma câmera, eu não tenho a mínima noção de como as pessoas que vão ouvir essa mensagem estão agora, suas aflições, suas batalhas, seus dilemas, seus conflitos, tempestades secretas. Mas o que me conforta é que aquilo que vamos declarar aqui é a tua palavra. Oh meu Deus, é a tua palavra, não é uma história, não é uma teoria, um conto, um poema, uma motivação. Não, é a tua palavra. Aquele que nunca perde, aquele que tem domínio, aquele que já está no meu amanhã e sabe tudo sobre mim, até mesmo antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que direi. É esta palavra, meu Deus, e entra nessas casas agora, quebranta esses corações, toda a distração que o inferno quer colocar para que esta pessoa não ouça, saia agora, saia, para que esta palavra cumpra o propósito pela qual está sendo enviado. Liberte, liberte, liberte a mente mais cativa, o coração mais aprisionado, eu imploro, liberte, em nome de Jesus, amém, amém. Há um conflito em nós quando nada acontece, mas existe um dilema entre a vida espiritual e a vida natural. A vida espiritual é um desafio para todos nós, porque nós não a vemos. A gente acorda com a vida natural, dorme com a vida natural, e para sobreviver no natural, tem alertas que a gente recebe. Por exemplo, eu tenho fome, eu tenho sede, sono. Quando alguma rotina necessária para fisicamente eu estar vivo, eu simplesmente não cumpro, o meu corpo me dá alertas. Começo a bocejar, lacrimeja os olhos. Em situações de perigo, o medo vem, toca na minha pressão, altera meus batimentos cardíacos.
Porque a vida natural é o que a gente vê. E se nós não nos preocuparmos, é muito comum nós adorarmos a Deus, servirmos a Deus com uma cabeça natural, esperando que as reações que Deus terá conosco também serão reações naturais. Assim como naturalmente eu sinto fome, sede, sono, cansaço. Imagine se a gente não se cansasse. Nos movimentaríamos até a plena exaustão, morreríamos de inanição, desidratação. Só que espiritualmente os sinais são sutis, porque o natural para nós é muito mais importante do que o espiritual. E essa palavra, talvez para você que é muito natural, que crê apenas num Deus que cura o que a matemática ou a farmácia cura, que crê apenas num Deus que é possível resolver problemas que a matemática resolve, ou um Deus que crê de um lado nele, crê nele de um lado, mas do outro lado se descansa na mão de um bom advogado, de um bom médico, de um bom juiz. Talvez essa palavra não faça muito sentido para você. Mas você que está vivendo um nada, uma fase que chama-se nada, não há expectativa de nenhuma melhora, nada, e tudo que sobrou, porque o natural não funciona mais, é crer em Deus. Talvez essa palavra vai destravar sua vida para sempre, para sempre. O nada para nós é uma situação fria, inerte, não tem movimento. A água parada, nada, não é nada lá. Os peixes morrem, acaba o oxigênio, uma vida em nada está estagnada. E João 15, 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Essa expressão de Jesus, não podeis fazer nada sem Ele. Eu posso até me movimentar, eu posso me ocupar, correr, trabalhar, ganhar dinheiro, ter família, filhos, fazer faculdades, enfim, mas no final do dia é como se minha vida fosse um isopor. Tem volume, mas não tem essência. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o grande paradoxo, porque a gente vive achando que pode tudo, que resolve tudo, que dá um jeito em tudo. Batemos no peito e o tempo todo, enquanto existe controle em nós, nós descansamos. Em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. E em Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus, pois nada é impossível para Deus. Eu e você não podemos fazer nada sem Deus, como diz João 15, 5. Mas em Lucas 1, 37 diz que para Deus nada, não fazer nada é impossível. A reflexão que eu faço é que por mais que a minha cabeça esteja no natural, vendo minhas necessidades, minha conta bancária, meus problemas, minha rotina, o que as pessoas pensam sobre mim, e nós queremos diante do natural construir, mas o que essa palavra está nos ensinando é que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Digite isso, digite aí no chat. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Deus sempre está fazendo algo. Abra bem seus ouvidos. No meio do nada, Deus sempre está fazendo algo. Por quê? Porque fazer nada é impossível para Deus. Escreva: nada é impossível para Deus. Digite aí. Você que está no Facebook, no Instagram, digite: nada é impossível para Deus. Nada. Para nós, o nada é mediocridade. Quando a gente ouve ou vê uma pessoa ociosa, a gente diz: nossa, você não fez nada hoje. Nada. Quando nós olhamos para alguém que está se sentindo derrotado, querendo entregar a vida para o acaso, essa pessoa vai dizer: olha, eu não tenho mais nada a fazer. Nada a fazer nessa situação. Acabou. Ou uma pessoa extremamente negativa, ela vai dizer: eu não sinto vontade de fazer nada. 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 Porque o nada nos leva para a mediocridade.
O nada nos leva para a entrega. O nada nos leva para a impotência. O nada nos leva para piorar. A palavra nada nos destrói. Mas eu creio nesta manhã que Deus pode nos tirar do nada nesse dia. Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Tem. O que é? O nada. Nada é impossível. Não fazer nada é impossível. Agora pense comigo. Você tem 10 e você acrescenta nada sobre 10. Quanto você tem? 10. Tenho 10 pães e acrescento nada sobre 10 pães. Eu tenho 10 pães. Tudo que você adiciona nada se torna igual. Agora, se você multiplica 10 por nada, quanto você tem? Nada. Porque 10 mais 0 é 10. Agora, 10 vezes 0 é 0. O que eu quero dizer é que se você tem um casamento e você adiciona nada a esse casamento, e esse casamento está doente, esse casamento permanecerá doente para sempre. Se você continuar adicionando nada todos os dias na sua vida, nada todos os dias, você olha para a sua vida profissional e ela está uma porcaria, uma desgraça. Você acorda melancólico, dorme melancólico, pressionado, e você adiciona nada. Você vai morrer em um casamento, em um trabalho melancólico. Se a sua vida espiritual ela está falida, suas orações estão geladas, sua espiritualidade está quebrada, e você só sabe dizer o que não tem é porque eu não sinto mais a Deus, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja, eu não sinto mais isso, eu não sinto, legal, e você continua adicionando nada a isso, 10 mais nada é 10, você não muda, seja na carreira, nos negócios, na saúde, no namoro. Adicionar nada acaba em nada, e lidar com nada sempre termina em nada. Se no seu relacionamento com Deus você não fizer nada a respeito disso, e continua multiplicando nada, de o que tem, vai deixar de existir para virar nada, porque multiplicar o nada na relação com Deus vai te levar a zero, a nada. Em Mateus capítulo 25, versículo 15, Jesus conta uma parábola de um senhor de terras que vai fazer uma viagem. E nesta viagem ele chama 3 servos. A um dos servos ele entrega 5 talentos, ao outro ele entrega 2 e ao outro ele entrega 1, de acordo com a capacidade de cada um. Por que um recebeu 5? Porque tinha capacidade para 5. 2, porque capacidade para 2. E 1, capacidade para 1. Mas todos nós temos uma capacidade para receber algo de Deus. Deus nunca nos deixa sem nada. Se o diabo tem soprado essas bobageiras no seu ouvido, dizendo, porque Deus... Mentira, você sempre recebeu algo de Deus. O que recebeu 5, multiplicou mais 5 e devolveu 10. O que recebeu 2, multiplicou mais 2 e devolveu 4. Mas aquele que recebeu 1, ele enterrou o que recebeu. E quando o Senhor voltou de viagem, cobrando o resultado daquilo que Deus tinha entregue, que o Senhor tinha entregue, ele se orgulhou por devolver o único talento que recebeu. Ele disse, eu enterrei esse talento porque sei que o Senhor é um servo mau, que quer colher onde não planta, porque quem não tem resultado é bom de história. Tome muito cuidado com pessoas que falam muito. Quem tem muito tempo para falar, produz pouco. Quem trabalha, quem produz, não tem tempo para conversa fiada. Gente que tem muita conversa fiada, tem muito tempo. E o que multiplicou, entregou o resultado, virou as costas e foi embora. Agora aquele que não fez nada, ficou contando história e transferindo a responsabilidade para o outro. Você sabe o que o Senhor fez com aquele que não multiplicou? Com aquele que pegou o talento e não adicionou nada. Deus deu 1. E o que ele adicionou? Nada. Deus foi lá e falou, devolva o teu talento, e eu vou dar ao que multiplicou mais.
Porque toda vez que Deus te dá algo e você adiciona 0 àquilo que Deus te dá, você fica com 0. Isso é tão sério, porque a gente pode conviver sim, infelizmente, com a decisão de não fazer nada sobre tudo, ou transferir a Deus toda a responsabilidade pela nossa vida. Mas para Deus, lidar com nada é impossível. Se a sua oração é um nada, se a sua fé é um nada, se a sua visão de futuro é um nada, se a sua adoração é um nada, para Deus lidar com isso é impossível. Deus não tolera o nada. Quando a terra era sem forma e vazia, quando a terra não tinha nada, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A terra não tinha nada, mas Deus não ficou sem fazer nada, porque na terra não tinha nada. O Espírito voava sobre o abismo, sobre as trevas, porque para Deus não fazer nada, ficar parado, estático, é impossível. E se você é um nada, se você se orgulha de dizer, eu não sou nada, eu não faço nada, não me deixam fazer nada, e isso tem alimentado, eu quero dizer que você vai acabar sem nada. Nada. Deus quebrou todas as regras da criação. Terra sem força, terra sem preenchimento, não tinha nada lá, e Ele mudou. Em Jó capítulo 26, versículo 7, diz que Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, e suspende a terra sobre o nada. Tem algo lindo aqui, algo lindo aqui. Você consegue suspender algo sobre o nada? Você consegue? Será que eu consigo suspender essa toalhinha aqui na minha mão sobre o nada? Não há nada para segurá-la, e eu consigo suspendê-la no ar? Não consigo. Mas a minha Bíblia diz que o meu Deus suspendeu tudo sobre o nada. Ele teve o poder de erguer o fundamento, Ele teve o poder de erguer o norte e o sul sobre o nada. Oh meu Deus, é por isso que eu acredito de todo o meu coração que Deus pode fazer algo extremamente poderoso e sobrenatural na sua vida, quando absolutamente nada está acontecendo. É por isso que eu creio de todo o meu coração que Deus pode trazer um avivamento, Deus pode trazer uma explosão de milagres, Deus pode trazer uma explosão de avivamento, Deus pode quebrar paradigmas, Deus pode mudar sua história, quando absolutamente nada está acontecendo, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu amo isso, eu amo isso, porque para mim o nada é mediocridade. Nada está acontecendo, eu não fiz nada hoje, nada, não há saída, nada, mas para Deus nada é impossível. Pense na concepção humana, pense, eu pego uma poeira, eu pego o barro, eu jogo água, eu mexo, e o máximo que eu posso fazer, por mais criativo e inteligente que eu seja, é um tijolo. É um tijolo. Deus vai, pega um pedaço de poeira, joga água e faz um homem. O barro, a água, não é nada, e do nada Ele faz um homem. O que você faria com uma costela? Colocaria na grelha? Mas da costela de um homem, do nada, Ele fez a mulher. Você não pode responder ao silêncio com o silêncio. Você não pode responder ao nada com o nada. Acredite, Deus nunca está ausente, Deus nunca está inerte, Deus nunca some,
Porque para Deus nada é impossível. Não fazer nada é impossível. Não estar em nada é impossível. Não reagir a nada é impossível. Quem diz? A Bíblia. Você não pode, por mais silêncio que esteja, ficar em silêncio. Às vezes parece que o silêncio está nos tratando, mas não observe o que você sente. Não. Às vezes nossos sentimentos vão dizer que nada está acontecendo, que nada está dando certo. Mas não viva de acordo com o que você sente, viva de acordo com o que a palavra está dizendo. Escreva aí agora: Deus está perto de mim. Escreva aí no chat: Deus está perto de mim. Escreva. Você que está no YouTube, no Face, no Insta, escreva. Quando você escreve a palavra declarada, Deus está perto de mim, Deus está perto de mim. Eu não sei onde você está morando agora, eu não sei o que você está enfrentando, eu nem sei o que você vai enfrentar ao longo desse domingo, porque tem coisas aí que estão acontecendo e talvez sua mente está ansiosa, dizendo: pastor, eu não sei, mas eu quero dizer que nada é impossível para Deus, e Ele está perto de você. Nada é impossível. Nós podemos ser ignorados diante de muitas coisas, nós podemos não saber o funcionamento das coisas, mas Deus não pode ser ignorado, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Deus não pode ser impotente e fraco, porque Ele é onipotente, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não se submete a ninguém, porque Ele é o maior dos maiores. Deus não pode pecar, Deus não pode falhar, Deus não se altera com o tempo. Eu e você nascemos do pecado, somos assim, falhos, pequenos, naturais. Mas eu amo perceber que toda a natureza de Deus é infalível. Eu amo perceber que toda a grandeza de Deus é perfeita. Eu amo perceber que todos se curvam diante dEle. Eu amo perceber que a maldade mais extrema é nada diante dEle. Eu amo perceber que a glória a Ele concedida é a maior de todas. É por isso que o salmista diz, no Salmo 84:11: portanto o Senhor é o sol. O Senhor é o sol e é o escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Você precisa compreender que esta é a beleza de Deus, servi-lo no meio do nada. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. O que eu tenho, mas nada é o que eu tenho. E o que eu tenho? Choro, dor, limites, angústias, dívidas, problemas, depressão, angústia, caroços, envelhecimento, melancolia, depressão, ansiedade. É o que eu tenho. E o que eu tenho, mas nada, é o que eu tenho que fica. O que eu tenho com nada, o que eu tenho com nada, o que eu tenho com nada. Você pode somar todo nada ao que você tem, sempre ficará o que você tem. E é por isso que muitos estão numa igreja, abrem a Bíblia, leem e diz: minha vida não muda. Será que Deus não pode fazer nada por mim? Sim, Deus não pode fazer nada por você, porque nada para Deus é impossível. Nada é impossível. Ele sempre age. Na morte de Jesus, vemos o nada. O nada entre a dor e a ressurreição. Na sexta-feira o túmulo tem algo. No sábado o túmulo tem algo. No domingo de manhã não tem nada. Mas para Deus, nada é impossível. Logo a ressurreição chega. Porque o nada, mas Deus é Deus. Eu não sei como está a sua ansiedade para o nada, mas Paulo diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é nada. Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por nada. Nada. É por isso que eu e você temos que tomar cuidado com o medo.
Eu digo a você que a maioria das coisas que tem arrancado a sua paz nem vão acontecer, pois o medo vai tirar de você uma atitude de fé, e você começará a depositar sobre aquilo que você tem, nada, nada, nada. E a soma de vários nadas é nada, e a multiplicação de vários nadas é nada. Só que quando eu somo, fica o que eu tenho, e quando eu multiplico, o que eu tenho some. Nada. Quantas pessoas digitam aí nas redes sociais os seus nadas? Sabem reconhecer que foram traídos, largados, deixados. Sabem dizer com muita clareza o quanto dói as feridas abertas. Somos bons para reconhecer o que temos e péssimos para adicionar algo ao que temos. E qual é o fim? O seu fim é ficar do jeito que você está hoje, porque o que você tem, mais nada é o que você tem. A viúva pobre, ela é viúva e é pobre. 2 problemas. Mas quando ela vai ofertar, ela poderia dizer: eu não vou ofertar a minha moeda, porque tem gente com mais dinheiro que eu, nem vai fazer diferença para o templo essa minha moedinha. E outra coisa, se eu ofertar essa moeda, eu vou ficar sem nada. Mas o que ela faz? O que ela faz diante da sua miséria, do seu nada? Ela acrescenta fé, ela acrescenta uma atitude. Ela vai ao templo, e ela não está preocupada se as ofertas dos outros são maiores. Ela não está preocupada o que ela vai comer depois, porque aquela moeda não vai matar a fome dela, é muito pouco. Mas diante do nada que a vida fez com ela, ela entra no templo e ela pega tudo o que ela tem e ela entrega. E aí Jesus diz o quê? Está vendo? Está vendo essa mulher aqui? Ela não teve problema de ficar sem nada, entregando tudo. Por quê? Porque ela sabe que para Deus nada é impossível. Ela não tinha nada, e ela colocou sobre o nada confiança, sobre o nada fé, sobre o nada. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de você parar de ser egoísta, dramático, parar de ser o centro da sua vida, achar que a sua dor é a maior dor do mundo, que o seu problema é o maior problema do mundo, que a sua luta é a maior luta do mundo, e o mundo inteiro tem que parar para te ouvir, e todo mundo tem que parar de viver para ficar estendendo um tapete vermelho para entender seus dilemas, entender suas dores, entender o quanto a vida não é justa, e quantas pessoas não são justas, o quanto você queria e não pode, enquanto você gasta essa ladainha inteira adicionando nada, 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 nada. Eu sinto em dizer que a tua desgraça será a marca da sua vida, porque a desgraça, mas nada sobra desgraça, depressão, mas nada sobra depressão, ruína, mas nada sobra ruína. Ora, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a prova das coisas que surgem do nada. A fé é a prova das coisas que surgem do nada. Escreva: a fé é a prova das coisas que surgem do nada. Escreva: a fé é a prova das coisas que surgem do nada. Eu pergunto para você, você que fala tanto que ama a Deus, você que fala tanto que está na igreja há 20 anos, 30 anos, você que se orgulha de ser voluntário, dizimista, ofertante, você que se orgulha tanto de cuidar da vida dos outros, você espera que
saia ou flua o que do seu nada? Hein, bonzão? Hein? Hein, crente poderoso? Você que fala que conhece a Bíblia de cor e salteado, o que você espera que saia do seu nada? O quê? Responda essa pergunta e você descobrirá que tipo de crente você é. Responda essa pergunta para você, não para mim. E você saberá o tamanho do teu cristianismo e o tamanho da sua fé. Responda. Não se orgulhe dos talentos. Se orgulhe de acreditar que do nada você é capaz de esperar que Deus faça algo. Porque para Deus nada é impossível. Em Jó capítulo 3, versículo 25, Jó diz: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Jó disse: aquilo que eu mais temia que acontecesse no meu nada aconteceu. Pois isso que certamente você teme, você não vai fazer nada. Quando o médico diz: não há mais nada a fazer por paciente, o que ele está falando? Começa a ligar, preparar a família, porque nada vai acontecer. Diante do nada, a gente para. A gente entrega os pontos. Jó diz: o que eu mais temia me aconteceu. Se o que eu mais temia aconteceu, não tem mais nada para fazer. E é aí que a gente morre. Porque Deus lida com tudo, mas lidar com nada é impossível para Deus. Nada. Alguém que não faz nada, alguém que não fala nada, alguém que não reage a nada, alguém que vê a vida passar, para Deus lidar com essa pessoa é impossível. Um dia Jesus chega diante dos discípulos, e a Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Nada. Jesus chega, manda eles voltarem para o mesmo lugar, só jogarem a rede do outro lado. E do mesmo lugar que não pegaram nada, eles encontraram 153 grandes peixes. Porque o medo do nada te dará o nada, mas a expectativa em Deus no meio do nada te fará colher grandes peixes. Eu quero, para nós orarmos nesta manhã, encorajar você a ter esse tipo de fé. Essa fé que crê em um Deus que pode fazer absolutamente tudo no meio do nada. Um Deus que pode surgir do meio do nada. Assim como o homem surge de nada, barro. Assim como a mulher surge do nada, uma costela. Não trate Deus conforme as suas opiniões. Não trate Deus conforme as suas expectativas. Não rebaixe Deus, as suas percepções. Não faça isso. Não ande conforme a Bíblia diz. Apesar de não entender o que a Bíblia pede para mim, para Deus nada é impossível. Então, diante dessa situação, eu não posso pôr nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Diante de um homem que está com os pés amarrados no tronco, com as mãos algemadas, ele não fica dizendo: eu não posso fazer nada nessa prisão. Tiraram meu movimento, bateram em mim. Mas meia-noite, diante do nada, Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. E no meio do nada, quando eu entrego algo a Deus, o que fica não é o nada, mas é o que eu entrego. E vem um terremoto dos alicerces daquela prisão, e toda a cadeia vem abaixo. E meu irmão, eu sei que tem muita gente aqui dizendo: pastor, olha, eu estou quase parando, porque nada está acontecendo, nada está dando certo, nada está melhorando, nada está chegando. Mas eu quero dizer que essa é a pior escolha que você pode fazer, porque a fé é uma expectativa no meio do nada, porque para Deus nada é impossível. Não trate Deus conforme as suas expectativas. Existem crentes, pessoas que não acreditam que Deus possa mais mudar suas vidas. Existem pessoas que não creem mais que Deus pode curá-las, que Deus pode mudar seu futuro. Tem pessoas
pessoas que até cantam, até vêm à igreja, mas não creem mais nos milagres, não creem mais no sobrenatural, se acostumaram a servir a Deus na naturalidade, não acreditam mais que nada está acontecendo. E se você quer ter essa fé, tem lugares mais importantes do que a igreja. Vai para o SESC, tem muitas ONGs aí que precisam de ajuda. Vai ser voluntário na Cruz Vermelha, vai ser voluntário dos lugares, porque a casa de Deus não é um lugar para homens e mulheres que querem pertencer a um grupo de amigos, não é um lugar de pessoas que querem ser úteis numa empresa, não, mas são homens que se reúnem para mostrar para o incrédulo, para mostrar para aquele que quer cortar os pulsos, para mostrar para aquele que quer pular do prédio, que no meio do nada, Deus gera em mim uma expectativa, que mesmo que nada esteja dando certo, nada esteja acontecendo, nada esteja chegando, nada esteja funcionando, eu ainda sou um louco sobrenatural, que no meio do nada, eu sei que algo virá, porque para Deus, nada é impossível, nada é impossível. Eu não creio na minha expectativa, eu creio nos milagres de Deus. Eu sei que tem aqueles que acreditam que as suas expectativas vão acontecer, mas se você não entregar o que você tem no meio do nada, nada vai acabar. A tristeza não vai passar, o abatimento, cabisbaixo. Você tem que entregar alguma coisa no meio do nada. Quando você diz: eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada para fazer, eu não sei nada mais, você está simplesmente permitindo que o câncer permaneça, que aquilo que está te matando fique, porque aquilo que está me matando, mais nada, o que sobra é aquilo que está me matando. Mas se você der o que você é, mesmo que você não seja o melhor de você hoje, a sua melhor versão, talvez você já teve fases melhores, já falou melhor, já esteve mais feliz, mais encorajado, talvez de verdade essa não seja a sua melhor fase, mas não tem problema, basta entregar o que você é hoje no meio do nada, é o suficiente para que Ele faça algo avassalador na sua vida. Quando a Bíblia fala para darmos, ela não fala para darmos o que a gente não tem, ou o que a gente não é. Dê o que você é, o que você tem. Dê a adoração que você tem hoje. O melhor lugar para estar é a nossa casa. Uma coisa é ter problema no trabalho, na igreja, na rua, mas quando o problema está dentro de casa, é insuportável. E eu sei que infelizmente muitas pessoas perderam a paz nas suas casas nessa época de Covid. Relacionamentos doentes vieram à tona, falta de diálogo, falta de amor. E o que você tem feito no meio disso? Deus quer algo de você no meio do nada. Você tem que estar fazendo algo. Você está respirando agora? Louve a Deus com a sua respiração. Senhor, é para Ti. Senhor, é para Ti. Senhor, eu não sei cantar não, Pai. Nunca foi meu dom. Mas está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. O que você está fazendo? Eu estou fazendo algo no meio do nada. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Dobra o joelho. Pastor, eu não tenho força para orar. Põe um louvor no rádio, no celular. Ouça aquele louvor, diga: Senhor, eu vou te entregar os meus joelhos, porque não tenho nem voz para dizer. Mas por favor, não some nada, porque nada vai acontecer. Isso se chama sacrifício. Dar algo que você tem. Se você fizer isso nesta manhã, por pior que esteja o lugar, por mais escuro, vazio, sombrio, por mais desesperador, Deus sempre está aí te esperando. Coloque Deus em primeiro lugar e não se preocupe com mais nada. Mateus 6,33. Buscai primeiro meu reino e a minha justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Por quê? Para Deus, nada, não fazer nada é impossível. Deus está aí. Curve a sua cabeça agora. Escute a minha voz com os olhos fechados. Feche os olhos, só escute. Você tem algo. O diabo pode ter tocado em muitas coisas, como tocou em Jó, mas ele não tocou na sua vida. Você está ouvindo essa mensagem, ou você está assistindo aí, algo te sobrou. Eu sei que uma das coisas que a gente faz mais quando está chocado é não fazer nada. A gente para, a gente perde o foco, a gente fica num estágio de câmera lenta até parar. E é exatamente o que Satanás espera que você faça, porque ele sabe que alguém que não faz nada, é impossível para Deus tocar nele, é impossível para Deus mudar a vida dele. Deus não vai tirar alguém que não faz nada do cativeiro. Deus não vai tirar alguém da angústia que não faz nada, porque para Deus nada é impossível. Se alguém te perguntar o que é impossível para Deus, diga: impossível para Deus é o nada. E se você é o nada hoje, eu digo que é impossível Deus te tirar daí. É impossível Deus te tirar desse buraco, porque para Deus nada é impossível. Então não me diga a dor, não me diga o sofrimento, não me diga o quanto a vida tem sido cruel, não me diga o quanto as pessoas são duras com você, não me diga o quanto as lágrimas têm sido. Me diga o que você tem somado a isso, me diga o que você tem esperado no meio disso, me diga o que você tem dito no meio disso, porque a fé é a expectativa do que vai surgir no meio do nada. A fé é a expectativa de andar num corredor de hospital, quando o médico mandou eu comunicar à família que nada vai acontecer, e no meio da palavra do médico eu tenho esperança que Deus ainda pode fazer algo no meio do nada. É andar pela empresa e ver as cobras falando do meu nome, vendo as pessoas maquinando, e no meu coração está dizendo: nada me segurará mais nessa empresa, nada manterá mais meu emprego. Mas no meio do nada eu digo: eu sei onde está a minha fé, eu sei quem é o dono das minhas finanças, eu sei quem é o dono do meu trabalho, eu sei, e eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. É andar pelo vale da sombra da morte, não esperando nada, não esperando morte, não. Eu ando pelo vale da sombra da morte, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Coloque algo sobre a sua situação, que não seja nada, e você verá o céu abrindo. Pai, eu abençoo esses meus irmãos agora, em nome de Jesus, onde estiverem, norte, sul, leste, oeste, outros países, aqueles que estão me assistindo em hospitais, me assistindo em carros, em empresas, em casas, por fone de ouvido, no quintal, seja lá onde for. Meu Pai, eu sei que é algo difícil, mas sem Ti nada poderemos fazer, nada. Nós agora nos voltamos para Ti, do jeito que nós estamos, alguns sangrando, alguns debilitados, outros depressivos, outros chateados, alguns em leito de dor, outros com sonda, outros só me ouvindo porque estão entubados, outros, oh meu Pai, não tem nem força para levantar a cabeça. Mas o que nós temos agora, nós vamos nos erguer no meio do nada, uma esperança vai brotar. No meio do nada, uma expectativa vai brotar, uma expectativa começa a acender dos lugares mais parados, mais vazios, mais amarrados. Uma expectativa começa a brotar, e uma expectativa que para Deus nada é impossível. Assim como do barro veio o homem, assim como da costela veio a mulher, do nada virá livramento, do nada virá libertação, do nada virá cura, do nada virá restauração, do nada virá porta aberta, do nada virá cura emocional, do nada essa depressão vai embora, do nada essa angústia vai embora, do nada os inimigos irão ao chão, e a glória do Pai será erguida. Do nada virá recursos, do nada virá abrigo, do nada virá paz que excede o entendimento, do nada virá equilíbrio emocional, do nada virá a palavra certa no lugar certo, do nada as pessoas erradas vão embora, e do nada Deus mandará anjos de carne para estar ao seu lado nos momentos difíceis. Do nada você verá o teu corpo sendo erguido, e a força que você achava que não tinha, a coragem que você achava que não tinha, do
nada vai surgir. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, e sem Deus eu nada poderei fazer. Leve Deus para o seu nada, leve Deus para o seu nada, e o que ficará é Deus. Deus mais nada é Deus, Deus mais nada é Deus, Deus mais nada é Deus, Deus mais nada é Deus. Uau, que palavra poderosa! Eu de verdade tenho certeza que você não é mais o mesmo de quando começou a assistir esse sermão. Tenho convicções de que quando nós aplicamos aquilo que ouvimos, nossa vida muda. Não é apenas um vídeo de YouTube, mas é a palavra revelada ao seu coração. Aplique. Se você quer mais conhecimento, fica 2 sugestões tão importantes, além do sermão que você ouviu, 2 livros que eu sei que vão somar muito na sua vida. Um livro que fala sobre maturidade, a ideia de você concluir os finais de forma positiva, e o livro Deixe Ir, Não Insista. E depois de deixar ir, você precisa sim tomar decisões para aprender a tomar a difícil decisão do recomeço. Eu quero muito orar por você agora, para que tudo que você ouviu não seja apenas teoria, mas seja prática, para que a sua vida alcance um novo nível. Deus, eu oro por todos aqueles que estão comigo agora, que abriram seu coração para receber as verdades profundas do Evangelho, que de forma humilde permitiram ser confrontados pela Tua Palavra. E eu peço, Senhor, abra a vida desses homens e mulheres para um novo tempo. Tire, Deus, os embaraços e os leve a um novo nível de fé e maturidade, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso guardador. Dê-nos, ó Deus, um tempo de crescimento em Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe.